Estão vendo a tela? Sim, Sim. boa Então, noite a todos. E nós estamos aqui hoje com o Dr. Círio e com a doutora Ana, que são da comissão de título. Eu sou a Elisângela, sou a assistente analista que ajuda na referente à prova, com quem vocês podem tirar todas as dúvidas. Eu levo todas as dúvidas de vocês à comissão para estar respondendo. E hoje nós vamos iniciar com discussão de algumas questões que o Dr. Círio vai apresentar para a gente. Dr. Círio? ok. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui em mais essa live da comissão de título, encontro com a comissão de título, né? O objetivo hoje da reunião é fazer uma atividade que normalmente os candidatos a prova de título gostam muito, que é discutir as questões feitas nas provas anteriores de uma forma mais aprofundada. Que até porque as questões que eu vou discutir aqui hoje, elas são questões de fisiologia e que a gente, nos últimos tempos aí, frente à comissão, a gente está imprimindo aí essa mudança de paradigma, essa meio que mudança de paradigma, e buscando perguntar mais, fazer mais questões a respeito de aspectos que sejam relevantes do ponto de vista de resolução de problema à beira do leito, né, tomada de decisão, mas que também contemple aí uma exigência de habilidades cognitivas mais elevadas do que simplesmente decorar o texto de um tratado. Então, visando esse objetivo, a gente tem feito uso de muitas simulações de gráficos e de imagens, né, simulando situações da vida real e desafiando o candidato para que ele resolva. Algumas desses desafios, eles exigem muito mais do que propriamente você ter decorado ou memorizado um texto de um capítulo. Ele exige que vocês botem os neurônios para funcionar, para poder resolver o problema. Então, para quem não me conhece, meu nome é Ciro Leite Mendes, eu sou responsável pela apresentação de hoje, estou sendo gentilmente auxiliado por doutora Ana Paula Pierre, que é um dos novos membros da comissão de título, e que assumiu agora nesse ano de 2024, e que está conosco aí nessa luta aí para fazer uma prova que seja, para vocês, que seja uma prova que avalie de fato quem é ou não que tem formação suficientemente sólida para ser titulado como intensivista, e ao mesmo tempo evitar de fazer uma prova que seja injusta com quem se preparou e termine prejudicando esse candidato. Então, eu pensei três questões. Eu não sei se nós vamos ter tempo, porque nosso tempo é 1 hora, talvez não dê tempo de discuti-las todas, mas até justamente porque a minha pretensão é fazer uma revisão sobre os assuntos, os temas que as questões provocam, né, que estão relacionadas, para que vocês também possam entender a maneira como a comissão de título e o que a comissão de título julga importante. No caso aqui, a comissão de título como representante da Associação de Medicina Intensiva Brasileira, o que é que a gente julga importante que o intensivista deva saber para poder exercer seu ofício. E como o intensivista médio, de uma maneira geral, passa mais ou menos 40% do seu tempo, ou pelo menos deveria passar, na frente de um ventilador pulmonar artificial, não é surpresa que se exija esse assunto de forma reiterada e, às vezes, com um percentual de questões bem mais alto do que alguns outros temas que a gente considera menos relevantes e que também são menos desafiadores do ponto de vista de exigência de cognição elevada, como eu falei para vocês. Então, essa questão, o enunciado dela é o seguinte. É outra coisa também que, não sei quantos de vocês já fizeram a prova, talvez nenhum, não sei. A gente tem
tem uma metodologia para elaborar as questões da prova de título. Então, a primeira máxima que a gente lança mão quando vai fazer uma questão é o seguinte, é que o problema ao qual o candidato ele é desafiado a resolver, ele tem que estar exposto no enunciado da questão. Entendeu? Eu não posso levar o problema para as alternativas. Quando o candidato terminar de ler a questão, o enunciado, ele já tem que saber qual é o problema que ele precisa resolver, certo? E isso é importante, porque senão a gente termina sendo injusto com o candidato, porque se a gente coloca os problemas nas alternativas, a gente termina, ao invés de dar um problema, a gente está dando 4 problemas para você resolver, né? Então, quando o enunciado termina exatamente após o término da alternativa e após o término do enunciado, melhor dizendo, e as alternativas são as soluções que você precisa escolher para resolver aquele problema, isso aí faz com que a questão seja uma questão que tem a possibilidade de crescer do ponto de vista de exigência e que não vai, muito provavelmente, também prejudicar o candidato. Então, a questão é o seguinte, analise a evolução das curvas de pressão, volume, A, B e C, uma está em vermelho. Na prova não deu para a gente imprimir tão bonitinho assim, porque não dá para fazer em offset e a gente teve que fazer preto e branco. Mas, de qualquer forma, elas estavam discriminadas pelas letras. Então, essas curvas são curvas de pressão-volume ventilatórias, lógico, né? E que estão dispostas temporalmente aqui. Tem uma primeira curva, pressão-volume, que está aqui em vermelho, que está assinalada com A, uma com B e outra com C, certo? E que, nitidamente, essas curvas vão mudando com o decorrer, né, como elas crescem de letra, né, do A para o B para o C. E aí, tendo em vista a sua averiguação, o que pode-se afirmar sobre a intervenção que teria sido adotada e que provocou essa mudança nas curvas? Então, e antes a resposta correta aí no caso é um broncodilatador, e eu vou dar uma explicação meio superficial aí, mas depois a gente vai se aprofundar um pouco mais para entender por que a resposta correta é essa. É que quando você tem uma alça de esterese pulmonar, você tem uma curva ascendente, né, que representa a fase inspiratória, ou seja, você tem aumento do volume às custas de aumento da pressão. O que é que se observa nesse traçado? É que você tem uma elevação enorme da pressão das vias aéreas, né? No caso aí, as vias aéreas, a pressão das vias aéreas medida na abertura das vias aéreas do paciente, que é exatamente a conexão com o ventilador. E esse grande aumento de pressão, ele, até um determinado ponto, ele não conseguiu, de forma nenhuma, insuflar o pulmão do paciente, como a gente está vendo aqui. Vocês têm um aumento de pressão que vai mais ou menos até 23 centímetros de água de pressão das vias aéreas, e o volume que foi insuflado praticamente não mudou, né? Subiu aí menos de 50 ml. A partir de um determinado ponto, quando a pressão alcançou um determinado limite, o volume começou gradativamente a aumentar e aí aumentou de forma também muito, muito rápida, com algumas oscilações. E essa alça aqui, a alça da esquerda, representa o fluxo expiratório. Aqui é onde termina a inspiração e aqui a expiração começa. E, novamente, acontece o mesmo fenômeno. Primeiro, o paciente tem que diminuir muito a pressão nas vias aéreas, né? Você tem uma queda muito grande na pressão das vias aéreas, para só então o volume do pulmão que estava, como é que se diz, armazenado no pulmão do paciente
conseguisse ser eliminado. Então, o segundo gráfico já mostra... Então, o que é que isso nos diz aqui? De cara, é que, vejam, e esse é um aspecto importante, eu vou voltar para esse slide depois. Aqui são várias curvas, né, mostrando diversos formatos de curva de pressão-volume. E a curva pressão-volume, o que é que ela representa? Ela representa a relação entre uma força e uma deformação. Ok? Na realidade, se você pegar um gráfico que expressa a lei de Hooke lá nos livros de física elementar, lá, segundo grau, você vai ver que as curvas de pressão-volume, tanto do pulmão quanto do coração, elas são parecidas, de certa forma. A própria curva de Frank-Starling, por exemplo, é muito parecida com a curva de deformação que você encontra lá relacionada à lei de Hooke, que é a lei que rege a deformação das estruturas elásticas, certo? Então, quando a estrutura elástica ela é unidimensional, como é o caso de um elástico, por exemplo, e eu quero avaliar o quanto de trabalho aquele corpo... Ficou sem áudio aqui. Círio, o senhor está no mudo. Está sem som. Como assim? Eu estava no mudo esse tempo todo? Não, ficou só nesse último pedacinho. última frase. Até quando vocês viram? Você comparando com o elástico. Foi o início da Ok. frase de comparar com o elástico. Então, não perdemos muita coisa, não. Então, quando eu quero estrutura elástica, o que é uma estrutura elástica? Uma estrutura elástica é uma estrutura que ela é capaz de se deformar frente a uma força deformadora. E, após se deformar, uma vez essa força tendo sido retirada, ela é capaz de voltar à sua situação inicial, certo? Isso é o que define uma estrutura elástica. A estrutura elástica é diferente da inelástica, por exemplo. Um elástico que a gente usa nas roupas é diferente do vidro. O vidro ele é uma estrutura inelástica ou semi-inelástica. Não dá para você querer esticar um vidro, um pedaço de vidro, porque ele vai quebrar, vai romper, né? E logicamente, essa elasticidade ela tem um limite que vai variar de acordo com o material, né? O nosso corpo geralmente lida quando precisa gerar fluxo de alguma forma, ele lida com estruturas elásticas, aproveitando a energia elástica que essas estruturas reservam, da mesma forma que um balão ou que um elástico, quando um balão é insuflado, no momento que você exerce uma pressão com sua boca para insuflar o balão, mas no momento que você precisa esvaziar o balão, você não precisa aspirar o ar do balão, porque a própria energia elástica que foi reservada ali na parede do balão, né, de festa, ele vai fazer com que, logicamente, essa energia elástica que é característica de uma estrutura elástica, ele vai fazer com que ela vai fazer com que o balão tende a voltar à situação inicial, e aí, uma vez que eu tiro a pressão que estava impedindo o balão de se desinsuflar, a própria energia elástica do balão expulsa o ar de dentro dele, da cavidade. Então, o nosso organismo está o tempo todo usando esse artifício, digamos assim, para poder gerar fluxo, né? Isso acontece com os sistemas que lidam com fluxo, que basicamente são o sistema respiratório e o sistema cardiovascular, principalmente. Então, as estruturas do sistema respiratório e do sistema cardiovascular, elas são, em princípio, ou pelo menos a grande maioria delas, elásticas. E elas se aproveitam dessa elasticidade para poder gerar fluxo sem tanto gasto de energia, assim, principalmente na respiração, por conta da elasticidade do pulmão das caixas torácicas.
Agora, tem um aspecto também que a gente precisa levantar, é o seguinte. A gente sabe lá pela lei de Ohm que fluxo é igual à diferença de pressão. Então, se eu quiser, por exemplo, empurrar ar ou empurrar fluido, qualquer tipo de fluido, dentro de um tubo, a providência que eu tenho que tomar é o quê? É gerar uma diferença de pressão que seja suficientemente grande para empurrar esse fluido de um lugar para o outro do tubo, certo? Essa pressão, certo? Essa diferença de pressão, ela tem que ser grande o suficiente para vencer a resistência à passagem do fluido. Todas as vezes que a gente vai ter movimento, e particularmente dentro de um tubo, sempre que eu tenho movimento de gás ou de líquido num vaso, por exemplo, as moléculas mais externas do líquido ou do gás que estão contidos ali naquele tubo, elas tendem a se colar na parede do tubo. E assim, gradativamente, a outra camada de molécula subjacente vai também ter mais dificuldade de se movimentar porque ela está sendo atraída por aquela camada de moléculas que está presa ali na parede daquele tubo. E isso vai gradativamente diminuindo, até por isso que o diâmetro do tubo tem relação inversa com o fluxo e relação direta com a resistência, né? A nível exponencial na quarta potência. Então, uma coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte: só existe resistência quando há fluxo, certo? Se não há fluxo, não há diferença de pressão e, consequentemente, as moléculas não estão se mexendo, não vai ter resistência. A resistência não existe, ok? Então, quando eu analiso uma curva, uma alça de pressão-volume, essa alça aqui que a gente avaliou anteriormente, certo? Eu parto do pressuposto que, durante esse período em que essa alça foi formada, essa alça foi formada mediante fluxos de ar para dentro e para fora do pulmão, da caixa torácica do paciente. Certo? Ok? Esse fenômeno que acontece aqui, eu elevo bastante a pressão para poder empurrar o ar, ele indica, e é um fenômeno resistivo, ele indica que esse problema está acontecendo dentro das vias aéreas. Ok? Ele, em princípio, ele depende da relação diferença de fluxo. O fluxo está dependendo da relação entre pressão e resistência, né? Então, basicamente aqui, durante essa primeira fase, vocês estão vendo o ponteiro do mouse, não? Sim, Ciro. Está conseguindo entender. Então, essa primeira fase aqui, o fluxo era muito baixo, porque eu precisei aumentar muito a minha pressão para poder começar a garantir fluxo, enquanto eu não aumentei essa pressão até um determinado nível, ok? Esse fluxo não aconteceu de forma satisfatória. Ele se limitou muito pouco. Eu consegui um fluxo medíocre. No momento em que eu atingi uma pressão limite, que está aqui, né, o fluxo, o volume do pulmão começou a aumentar rapidamente, o que me indicou que eu estava gerando um fluxo que estava conseguindo superar a resistência das vias aéreas. Então, isso por si só já dá uma ideia, e a mesma coisa aconteceu aqui no ramo expiratório da curva pressão-volume. Eu precisei baixar muito a minha pressão para poder, a minha pressão das vias aéreas, bem a entender, para poder fazer com que o volume caísse, né? Então, como eu sei que fluxo, resistência, e no caso, diferença de pressão, estão relacionados, e elas se relacionam com resistência, e que a resistência é essencialmente imposta pelas vias aéreas condutoras, já daria para matar a questão só com essa informação. O que é que acontece? Eu estou aqui cada vez mais precisando de uma diferença menor de pressão para garantir meu fluxo. E o que é que isso pode transpondo essa informação para a lei de Ohm? O que é que está acontecendo? Quando eu diminuo a pressão
a diferença de pressão, certo? Se não tivesse acontecido nada com a resistência, se eu diminuísse a minha diferença de pressão, o que é que ia acontecer com o meu fluxo aéreo? Ia cair também, certo? Então, eu só estou conseguindo gerar fluxo com uma pressão menor justamente porque alguma coisa aconteceu com a resistência das vias aéreas, que deve ter diminuído, obviamente. Deve não, né? Forçosamente ela tem que ter diminuído, segundo a lei de Ohm, porque se ela não tiver diminuído, eu não consegui, o gráfico não teria mudado. Então, do primeiro para o segundo gráfico, eu vejo que eu precisei de uma menor pressão para gerar fluxo, né? O mesmo fluxo, diga-se de passagem, porque o volume injetado na caixa torácica do paciente foi basicamente o mesmo. Então, eu injetei o mesmo volume com uma baixa diferença de pressão, ok? Isso não tem nada a ver com complacência, porque ela tá acontecendo na vigência de fluxo aqui. Eu não posso nem colocar complacência aí na história, porque complacência é um fenômeno estático, ok? E, à medida que vai progredindo para a terceira curva, vocês veem que ela praticamente se normalizou. Aí, as alternativas. Tendo em vista a sua averiguação, o que se pode afirmar sobre a intervenção que teria sido anotada? A PIP foi incrementada. Por que a PIP iria diminuir a resistência da passagem do fluxo aéreo dentro das vias aéreas? Isso não faz o menor sentido do ponto de vista fisiopatológico, vocês concordam? A PIP aí teria uma única função de interferir nas unidades alveolares, né, unidades respiratórias terminais, particularmente dos alvéolos, para aumentar a troca respiratória. E, pelo contrário, se eu colocar uma PIP muito elevada, eu corro o risco de ocluir mais rapidamente as vias aéreas, principalmente a fase respiratória. Então, não faz sentido achar que PIP vai tratar aumento de resistência de vias aéreas. Alternativa C, que é outro distrator, um diurético foi administrado. O diurético aí só teria algum tipo de ação se ele tivesse diminuído também a rigidez pulmonar por conta do edema e se eu estivesse lidando com aumento da elastância pulmonar por conta de edema, seja inflamatório ou não inflamatório. Mas nesse contexto também não faz sentido. Lembrando sempre, resistência só acontece quando tem fluxo. Não tem fluxo, não tem resistência. Então, quando eu tenho algum problema para gerar fluxo, é porque, muito provavelmente, eu estou tendo uma resistência que está aumentada aí, que está me impedindo de gerar esse fluxo com o nível de pressão que anteriormente eu vinha fazendo. Da mesma forma, quando acontece o contrário, quando eu consigo gerar fluxo com pressões menores, é porque, muito provavelmente, eu tenho que ter tido alguma intervenção para poder diminuir a resistência das vias aéreas e fazer com que eu precise de uma menor diferença de pressão para gerar o mesmo fluxo. A pressão expiratória foi elevada, também é outra mentira. Por quê? Porque a pressão expiratória está aqui, ó, né? E o que aconteceu foi exatamente o contrário. A pressão expiratória foi cair. Pelo menos a pressão para gerar fluxo, né? Fundamentalmente, a pressão inspiratória máxima permanece a mesma, pelo menos grosseiramente, aqui na marca dos 23. Vocês verem aqui. Então, pelo próprio gráfico, já daria para ver que a pressão inspiratória não variou, não foi aumentada. Então, por eliminação, só restaria o broncodilatador, o que faz todo sentido, porque é uma droga que diminui a resistência das vias aéreas. Ok? Então, a análise da curva pressão-volume à beira do leito, no ventilador, pode dar informações muito boas, muito elucidativas sobre o que está acontecendo com o paciente, né? Não só em relação à resistência, mas em relação a outros aspectos também. Essas curvas aqui que eu estou mostrando para vocês são exatamente as curvas de um paciente que tinha um aumento de resistência de vias aéreas. Vocês veem que eu não tenho aquela reta aqui. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Acho que não, né? Será?
se eu consigo. Não, vamos mexer no que está aqui, não, senão eu faço bobagem. Veja o que está acontecendo aqui. Ó. Eu tenho um aumento de pressão enorme, né, inicial, para só aí o fluxo começar, e a mesma coisa acontece com a expiração. É preciso cair muita pressão, né, para poder acontecer o fluxo expiratório. E, gradativamente, vocês veem que essas curvas vão se estreitando, e a alça do volume vai cada vez subindo mais, ou seja, eu estou conseguindo mobilizar um volume muito maior às custas de pressões muito menores, certo? E isso aí só tem uma justificativa, que é a diminuição da resistência das vias aéreas, como exatamente o contrário também é verdadeiro. A curva de pressão-volume, ela também pode nos dar uma informação muito importante a respeito do trabalho respiratório. O que é o trabalho? O que é trabalho em física, na ciência física? Né? Trabalho é a capacidade de movimentação ou de deslocamento de um corpo frente a uma força que é imprimida a esse corpo, certo? Então, por exemplo, quando eu falo do trabalho de uma estrutura unidimensional, o que é que vai ser? Com o que é que a gente, por exemplo, gera esticar um elástico? A gente usa uma força traçora de tração, que é meus dedos, né? Que é gerada pelos meus dedos, e eu tenho, como é uma estrutura unidimensional, eu tenho o comprimento como uma medida dessa estrutura. Beleza. No caso do pulmão, ou de cavidades elásticas tridimensionais, o comprimento não vai me dar toda a informação, porque aumentar o comprimento de uma estrutura tridimensional só está me dando uma dimensão dessa estrutura. Eu tenho que ter todas as 3 dimensões para poder avaliar o quanto de deslocamento aquela estrutura sofreu, ou o quanto de deformação, a força deformadora que eu estou usando, conseguiu realizar naquela estrutura, certo? E qual é a medida que me dá uma medida que me dá a estimativa de deslocamento em 3 dimensões, principalmente de uma estrutura elástica como o pulmão, que tem a função de albergar fluido? É volume. Quando eu meço o volume do pulmão e a variação do volume pulmonar, tanto para esticar o pulmão quanto para diminuir, no fim das contas, eu estou nada mais, nada menos do que medindo a quantidade de deformação que eu gerei ou que foi mobilizada e, consequentemente, o trabalho que o sistema respiratório fez para poder colocar aquele ar para fora e para dentro. Lógico que quanto mais trabalho, mais energia eu gasto. Então, o trabalho respiratório, quando ele aumenta, ele significa aumento de gasto de energia e, logicamente, geralmente pode estar relacionado com doença. Então, quando eu traço uma curva pressão-volume, no final das contas, eu estou tendo uma ideia do trabalho que foi realizado pelo sistema respiratório durante aquele ciclo respiratório, né? E quanto maior a dimensão desse, no caso aqui, retângulo, né, quadrado, maior vai ser o trabalho realizado, né? Então, eu volto novamente para vocês. Qual era a situação em que o paciente estava realizando o maior trabalho respiratório aqui, observando essas 3 curvas e levando em consideração aquilo que eu acabei de falar para vocês? Essa curva C, essa curva B ou essa curva A? Onde é que tem maior volume sendo mobilizado para entrar e para sair do pulmão? Obviamente é a curva A, né? Se você calcular a área nessa curva aqui, que é quase um retângulo, você vai ter a dimensão exata do trabalho respiratório que foi feito, que nada mais é do que variação de pressão vezes variação de volume, certo? A diferença é que no gráfico de pressão-volume do ventrículo, do coração, do pulmão, normalmente eu uso o volume no eixo vertical e a pressão no eixo horizontal. Mas a informação é a mesma. E, na realidade, o trabalho total exercido pelo pulmão, ele não vai ser
é limitado única e exclusivamente ao tempo, a quando o pulmão fez a insuflação e a desinsuflação, certo? Quando eu vou calcular o trabalho do pulmão frente a uma curva de pressão-volume, eu tenho que levar em consideração não só essa área aqui, esse trabalho aqui que está saindo para além do triângulo aqui que está em roxo, é o trabalho que eu exerci para poder injetar ar no meu pulmão. É o trabalho extra que foi usado para vencer a resistência respiratória. Da mesma forma, o nosso paciente também lá, quando estava com um broncoespasmo, essa curva veio para cá, né? Então, o trabalho inspiratório daquele paciente era muito grande. O trabalho expiratório, certo? Ele se confunde com a mobilização que é feita por conta também das características viscoelásticas do pulmão que foram distendidos, as estruturas pulmonares foram distendidas, pulmonares da caixa torácica, que foram distendidas e que vão ajudar a exercer esse trabalho durante a expiração. Então, no fim das contas, quando eu quero calcular o trabalho que o pulmão realizou, eu tenho que levar em conta essa corcova aqui, que corresponde ao trabalho para vencer a resistência inspiratória, e isso tudo aqui seria um trabalho expiratório, que não é exercido única e exclusivamente pelo esforço do paciente, mas também por conta da retração elástica da caixa torácica do pulmão, que ajuda aí o paciente a expulsar o ar do pulmão. Certo? Então, ainda no mesmo tema, eu peguei essas duas questões justamente porque elas se complementavam do ponto de vista de aspectos de conhecimento. Essa questão, ela pergunta o seguinte: você pretende calcular o trabalho respiratório necessário para vencer a resistência inspiratória imposta pelas vias aéreas de um paciente sob ventilação controlada, certo? Analise a curva e assinale a alternativa cuja letra corresponde à área a ser calculada. A pessoa que tivesse lido o Tratado de Jean-Louis Vincent, no capítulo correspondente a esse assunto, ela teria respondido essa questão sem precisar de muito esforço, porque eu retirei essa imagem do Jean-Louis Vincent, ipsis litteris, e a única coisa que eu fiz foi tirar o que estava escrito lá: trabalho resistivo, trabalho viscoelástico, PIP, e coloquei A, B, C, D. Certo? Então, ainda tenho essa vantagem. Mas vamos destrinchar essa questão. Eu falei para vocês que resistência só ocorre quando há fluxo, né, pessoal? Ok? E eu perguntei, foi perguntado na questão, a respeito da resistência inspiratória, qual era o trabalho que ocorria para vencer a resistência inspiratória. Então, metade dessas letras aqui você já tirava de cara. Metade do exagero, né? Pelo menos a letra C você tirava. Por quê? Você sabendo que resistência só ocorre durante fluxo, quando não tivesse acontecendo fluxo, que é o caso aqui, né? Essa letra C aqui, a pressão não variou durante esse intervalo aqui, praticamente, e quando a diferença de pressão não varia, não vai ter fluxo. Vocês concordam? Se não tem fluxo, não tem resistência. Então, essa C aqui não tem nada a ver com resistência. A D se refere à PIP que está sendo aplicada. A gente pode deixar para depois. Então, eu, nesse caso, vou me restringir única e exclusivamente a B ou D. Certo? Se eu for ver só D, a primeira coisa que chama atenção é que nessa fase aqui D, eu não estou tendo variação de pressão nenhuma. A pressão permanece a mesma durante todo o período em que essa D está acontecendo aqui. Então, se não tem diferença de pressão,
que acontece? Não tem variação de pressão, o que acontece? Não vai ter fluxo. Você mantém a mesma pressão nas vias aéreas e eu estanco o fluxo do paciente e aí não tem atrito molecular, não tem resistência. Ok? Então, eu já posso eliminar essa D também. Ok? Restam A e B, que é onde está a fase em que, aparentemente, está havendo mudança de pressão aqui, como vocês estão vendo. Certo? Essa curva, na realidade, é uma curva de ventilação pulmonar artificial, invasiva, volume, ventilação controlada, com controle de volume, certo? E por que eu digo que é fluxo controlado ou volume controlado? Porque eu estou tendo variação de pressão, né? Se fosse pressão controlada, o ventilador ia assegurar que a pressão durante todo o ciclo inspiratório não iria se alterar. A diretriz primária do ventilador durante o modo pressão controlado é não deixar a pressão nem subir nem descer acima ou abaixo de um ponto que você determinou. Mas que não é o que eu vejo aí. Eu estou vendo uma curva de pressão, uma reta de pressão ascendente, o que indica que a pressão não está sendo controlada. Quando a pressão não está sendo controlada, só resta uma alternativa. Pela equação da movimentação dos gases, você, para vencer o que está dentro do pulmão, com uma pressão que o ventilador ou que o paciente vão exercer para poder gerar fluxo, ele tem que vencer todos esses componentes aqui. Ele tem que vencer a resistência e o fluxo, né? E ele tem que vencer a elastância e o volume, que estão dentro do pulmão. Certo? Quando eu fixo o fluxo, certo? O volume vai subir, porque, lógico, se o volume pulmonar, eu mantenho um fluxo constante, sei lá, 10 litros por minuto durante um minuto, no fim das contas, depois de um minuto, naquele recipiente lá, eu vou ter 10 litros de alguma coisa. Né? Então, obrigatoriamente, o volume tem que subir. Certo? Normalmente, quando eu falo em VCV, porque os ventiladores podem ajustar para ser controlado a fluxo ou volume, mas a maioria dos ventiladores hoje em dia controla única e exclusivamente o fluxo, e se você mantém um tempo de inspiração fixo, aquele volume também vai ser fixo, obviamente, desde que você tenha a manutenção das mesmas condições respiratórias. E o outro fator que você tem de vencer aqui é a elastância e o volume. A elastância é dada pela composição das estruturas elásticas pulmonares e da caixa torácica, certo? E ela, como eu falei para vocês anteriormente, a elastância, que é a razão inversa, a função inversa da complacência, elas são funções estáticas, elas não são calculadas, não podem ser calculadas quando há movimento, porque quando você tem movimento, você interfere nas medidas de pressão, por exemplo, por conta do próprio fluxo e da própria resistência ao fluxo que está acontecendo naquele momento. Então, quando eu quero medir a elastância e a barra complacência pulmonar, eu tenho que garantir que não está acontecendo fluxo nenhum ali, né? Porque eu tenho que tirar a resistência e a interferência da resistência na pressão ventilatória que está aqui. Se eu aumento, pela equação aqui, se eu aumento a resistência ventilatória, a resistência das vias aéreas, eu vou, consequentemente, interferir aqui na pressão. E essa pressão aqui é necessária para calcular a própria complacência. Geralmente, a gente representa os componentes do sistema respiratório como uma grande esfera, certo? Um tubo ligado ao meio externo. Então,
Esse tubo aqui representa as vias aéreas condutoras. Quando eu quero gerar fluxo aéreo, eu tenho que fazer uma diferença de pressão daqui para cá, certo? E esse componente esférico aqui representa as estruturas viscoelásticas do pulmão, fundamentalmente, e da caixa torácica, mas fundamentalmente as estruturas alveolares, né? Que estão englobados também numa grande redoma aqui, que é representada pelo espaço pleural e pela caixa torácica. Então, quando eu quero avaliar alguma coisa relacionada à resistência, eu tenho que ver o que está acontecendo aqui, porque é aqui onde a resistência à passagem do ar vai ser feita, certo? E quando algum impedimento está sendo feito, a entrada de ar no pulmão do paciente, em decorrência de algo que acontece aqui, eu tenho que me voltar para os dados de complacência e elastância desse sistema respiratório, certo? Então, o componente resistível, vocês estão vendo aí que é fundamentalmente gerido pela lei de Ohm. Fluxo é igual a pressão inicial menos pressão final do circuito, dividido por resistência. Se eu inverto os termos, eu tenho que a resistência inversamente ao fluxo e diretamente proporcional à diferença de pressão. Então, imagine fazer um experimento em que eu pegue um cilindro de oxigênio e coloque um fluxo constante, certo? E vá medir a pressão, passando por esse tubo aqui, ok? E eu meça a pressão e meça o fluxo e a resistência que estão acontecendo. Desde que eu não varie nem a resistência, nem o fluxo, certo? O que eu vou ter de gráfico nessa história aí, deixa eu ver aqui, tem uma animação assim. Ciro. Então, o que é que eu vou ter? Qual vai ser o gráfico que vai representar tanto o fluxo quanto a pressão de ar passando nesse tubo aqui? Bom, a pressão vai ser fixa, porque como eu não variei o fluxo, como eu não tenho variação do fluxo, obrigatoriamente a diferença de pressão vai ser mantida do começo ao fim, certo? Então, o gráfico representativo da pressão durante esse experimento aqui vai ser esse gráfico aqui, uma reta. Quando o fluxo começa, a pressão sobe, o fluxo começa, quando a pressão volta para zero, o fluxo se acaba. E é exatamente isso que a gente está vendo aqui no gráfico inferior, que é o gráfico de fluxo, certo? Se eu for gerar o mesmo gráfico usando só a esfera, só a estrutura elástica, imagine uma bolsa elástica como uma bolsa, uma baraca ou um ambu, e eu repetir o mesmo experimento, certo? O que é que vai acontecer? Com o fluxo mantido fixo, como a gente viu lá naquela representação anterior, que eu mostrei para vocês, o volume necessariamente vai ter que aumentar, certo? Por quê? Porque, obviamente, o fluxo está vencendo, a diferença de pressão que eu estou gerando, a pressão das vias aéreas está sendo suficientemente grande para gerar aquele fluxo de forma constante, e com isso eu consigo insuflar a minha estrutura elástica aí, no caso aí é a bolsa, certo? E eu vou representar graficamente essa mudança tanto na pressão quanto volume. A gente sabe que vai variar, mas como é que vai ser a representação da pressão nesse caso? A pressão vai subir, dentro, né? Pressão das vias aéreas, né? Ela vai, para garantir o mesmo, se o fluxo está sendo fixo, o que acontece? Eu vou começando a encher de volume o meu pulmão, ok? E gradativamente, a tendência para manter aquele mesmo aumento de volume constante que está acontecendo aqui, é obrigatório que eu vá tendo que aumentar a diferença de pressão, porque lá dentro também está aumentando a pressão. Então, quer dizer, aumentando a diferença de pressão, melhor dizendo, aumentando a pressão aqui, na entrada das vias aéreas. A pressão que eu estou medindo. Por quê? Porque para garantir o fluxo que está acontecendo aqui, à medida que eu vou enchendo
a minha estrutura elástica lá, alveolar, por exemplo, com ar, e esse alvéolo, vamos falar na bolsa, que é o nosso o objeto do nosso experimento. À medida que eu vou aumentando o volume dessa bolsa, vai ficando cada vez mais difícil eu colocar mais qualquer volume lá dentro, certo? Como eu estou mantendo o fluxo, certo? Fixo, para manter esse fluxo fixo, eu tenho que, à medida que eu vou empurrando ar lá dentro, e que o volume, e consequentemente a pressão lá dentro do alvéolo, da minha bolsa elástica, está aumentando, para garantir o fluxo, para que o fluxo não pare, ele só tem uma saída, o ventilador, é aumentar ainda mais a pressão. E ele vai ficar aumentando a pressão durante toda a inspiração para garantir que durante a inspiração, que é a diretriz primária que a gente deu para o ventilador, é que durante a inspiração ele tem que manter um fluxo fixo. E ele só consegue fazer isso se ele aumentar a pressão que ele está gerando na abertura das vias aéreas do paciente para poder vencer a pressão que gradativamente vai aumentando aqui pela entrada de ar, né, a cada vez que ocorre fluxo e que ele entra. Aí ele aumenta a pressão, aí gera fluxo, o fluxo se mantém. Quando esse ar está começando a aumentar a pressão para ficar próximo da pressão que o ventilador está gerando, ou que a pressão inspiratória está conseguindo, o troço que está gerando a pressão inspiratória está conseguindo manter, ele precisa aumentar de novo a pressão um pouco mais, porque senão o fluxo vai parar. E como ele não pode parar o fluxo, ele vai gradativamente aumentando a pressão. Por isso que a pressão, a pressão inspiratória, ela também depende da complacência que está acontecendo nessa bolsa aqui. Se essa complacência mudar, essa pressão pode subir mais ou menos, certo? Mas essa variação de pressão, ela ocorre única e exclusivamente durante a inspiração por conta tanto da interferência que eu estou fazendo do fluxo nas vias aéreas, certo? Quanto a resistência gradativa à entrada de ar, a resistência não, a diminuição da complacência a cada vez que eu vou injetando cada vez mais ar dentro do pulmão do paciente. Aí, qual é a curva que vai ser formada quando eu junto essas duas curvas? Essa curva aqui acontece durante a fase inspiratória. No meu experimento, eu estou induzindo fluxo. E para encher a bolsa, se eu juntar os dois experimentos, ok? Eu vou ter tanto esse componente, que está aqui, então esse componente de diferença de pressão para vencer a resistência vai ter que acontecer, porque senão nem ar entra no pulmão do paciente. E eu também vou juntar esse componente com um componente elástico, que é o que eu uso para a diferença de pressão utilizada para injetar o ar, para que o ar eu consiga manter o fluxo e consiga vencer a elastância do recipiente para poder garantir que o fluxo seja mantido de forma fixa. Quando eu junto essas duas curvas, eu tenho essa curva aí, que é uma curva muito... A única diferença dessa curva aqui para aquela curva que eu mostrei inicialmente para vocês é que ela não tem uma pausa inspiratória, que faz com que eu elimine o componente resistivo, certo? Isso eu faço quando eu quero, por exemplo, avaliar a pressão alveolar e aspectos da pressão intraalveolar sem a influência da resistência, da diferença de pressão gerada pela própria resistência das vias aéreas, eu tenho que induzir uma pausa inspiratória. E aí, mas fundamentalmente é a mesma curva. Então, aquela curva, na realidade, aquela curva inicial ascendente que a gente vê num modo volume controlado, numa curva de pressão, nada mais é do que a soma do componente resistivo, da curva do componente resistivo, se sobrepondo à curva do componente viscoelástico das estruturas tóraco-pulmonares. Certo? Então, quando eu quero ver componente resistivo das vias aéreas, que era o que pedia fundamentalmente a questão, né?
Resistência inspiratória imposta pelas vias aéreas. Se eu tivesse dito qualquer outra coisa, se eu tivesse omitido essas vias aéreas aqui, aí a resposta correta não seria A só. Eu teria que ter botado uma alternativa aqui, A mais B mais D. Porque D também está influenciando aqui na entrada de A e na dimensão dessa curva aqui. Né? Pelo menos durante essa fase. Mas como eu perguntei única e exclusivamente o trabalho para vencer a resistência respiratória, então a única coisa que se relaciona com o fluxo nas vias aéreas e que tem que vencer uma resistência consequentemente, a curva A que a gente viu lá, como queríamos demonstrar. Eu acho, pessoal, que nós não vamos ter tempo para fazer a terceira questão hoje, porque nós já estamos chegando aí praticamente ao final da apresentação, do tempo previsto para a live, mas eu acho que, mesmo tendo visto só duas questões, a gente conseguiu discorrer aí sobre um bocado de assunto aí interessante. Eu espero que tenha sido proveitoso para vocês, assim como foi divertido para mim. E estou à disposição para as perguntas e para o treinamento. Até bom que a gente tenha um tempinho para discussão também. Então, eu vou deixar essa terceira questão para uma segunda oportunidade. Eu acho que essas duas, a discussão dessas duas questões aqui já deu muito pano para a manga e acho que se vocês quiserem discutir agora, tirar dúvidas e fazer algum tipo de intervenção, eu estou aí à disposição. Ok? Ciro, o chat até agora agradecendo a aula. Ah, Vocês gostaram, pessoal? Uma coisa que eu queria também perguntar é se vocês acham que esse formato é interessante. Lógico, não é o ideal, porque a gente não tem muito tempo para fazer muitas lives, nem discutir todas as questões, mas a gente procura escolher as questões que sejam mais, digamos assim, abram mais horizontes, né? Porque foi o que aconteceu com essas duas questões aqui, para a gente revisar um pouquinho de aspectos aí da fisiologia, da fisiopatologia. Então, eu particularmente vou manter esse formato aí, eu acredito que o pessoal da comissão também, as próximas lives, vai também manter essa mesma dinâmica aí, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. E é aquilo que eu venho dizendo, não vão esperar da comissão. A gente, lógico, não tem, às vezes tem alguns assuntos que não dá para evitar pergunta que teste só memória. Mas isso é meio que uma obsessão da comissão de procurar, sempre que elabora uma questão, de ver se tem alguma chance de explorar alguma outra coisa que não seja memória, porque a gente, memória, se pegar para que eu quero saber a dose da amicacina na insuficiência renal do rato preto da Albânia? Se tem um Google aí, pô, qualquer coisa que você queira, PubMed, qualquer acesso a qualquer tipo de informação desse tipo, pelo amor de Deus. A gente precisa de médico, de intensivista à beira do leito, que saiba pensar, que saiba pegar os dados que o paciente está apresentando, integrar aquelas informações e chegar a conclusões para fazer um tratamento individualizado. Se você pega uma receita de bolo e usa para todo mundo, muito provavelmente você vai estar cometendo uma série de erros aí. Então, para ser intensivista, tem que botar a cabeça para pensar. Não adianta você só saber memorizar. Ciro, a gente tem dois questionamentos aqui. A Débora, ela pergunta se poderia mostrar, na verdade, eu acho que era mostrar qual era a questão que você tinha selecionado para discutir com o Era uma questão que não tinha nada a ver com como o assunto era muito extenso, eu digo, não, essa terceira questão eu vou botar, vou mostrar. Mas aí discute, eu prometo que eu vou discutir em outra ocasião, viu? Nem se estresse, que eu vou... E as outras questões têm a ver com a própria prova em si. Espera aí, que agora eu perdi. Uma era Vocês estão vendo? se quem fez
Peraí, deixa eu desligar aqui de novo, peraí. O compartilhamento. Oi, diz. Com a prova em si, não com as questões, a Mariane pergunta se o aluno vai poder fazer a prova teórica, mesmo que já tenha feito a prova anual ao longo dos anos, eu acho que é o teste de progresso. Então, está Não, perguntando. as regras do teste de progresso são as que vão ser estabelecidas pela Comissão de Formação, juntamente com a Comissão de Título. Eu estava aí para ser, como é que se diz, deliberado sobre isso, e a gente ia mandar uma solução aí em relação a isso, mas tem que ter uma nota mínima, né? Tem que cumprir todos os pré-requisitos que o teste de progresso exige, tem uma nota mínima, mas se a pessoa que é egressa do teste de progresso atingir a nota mínima necessária, ela não vai precisar fazer a prova teórica. Doutor Ok? Ciro, eu acredito que a pergunta dela seja se, mesmo ela tendo feito o teste de progresso, se ela pode fazer a prova de título, já que ela pode. Pode sim, pode sim. Inclusive, é até bom que vocês façam, eu estimulo que façam, porque a gente precisa ter uma ideia de como é que está não só a nossa prova, para calibrá-la, quanto para a gente saber como é que está a formação de vocês também, né? Entendeu? E também ver se o teste de progresso está sendo, se nós estamos, o teste de progresso e a prova de título, eles têm que caminhar, de certa forma, de maneira bem sincrônica, Conjunta, né? porque quando a gente faz o teste de progresso e garante para vocês o acesso à prova de título, a gente está dando um aval de que aquela formação que você recebeu é adequada para você superar, por exemplo, essa barreira da prova teórica. Mas a gente, de fato, não sabe que se em todo lugar isso está acontecendo, né? Então, de repente, a gente começa a perceber, pô, o pessoal está saindo do teste de progresso, não faz a prova teórica e uma boa parte leva bomba. Então, pô, peraí, tem alguma coisa errada, né? Ou vice-versa, se a gente estiver fazendo uma prova muito fácil, que não seja discriminativa, aí a gente tem que analisar mais detalhadamente à medida que a gente for fazendo provas ali. Sim, em relação à questão, era uma questão sobre variação de espessamento de diafragma para previsão de desmame. Eu não estou conseguindo compartilhar mais aqui, porque eu acho que eu fechei a apresentação, vai demorar muito. Mas eu prometo para vocês que essa questão vai ficar aqui na próxima vez que a gente for discutir, mesmo que não seja eu responsável pela live, eu peço para quem for discutir, ou eu mesmo também ajudo e entro também para discutir. E Ok, as demais pessoal? questões, Ângela, são novamente questões administrativas, tá? Em relação. Olha, pessoal, deixar, a Elisângela vai coletar todas as questões de vocês, certo? E Eu depois estou deixando mais uma vez o meu telefone no chat. Quem quiser tiver alguma dúvida referente à prova, pode me mandar no WhatsApp, que eu vou respondendo. Não vou prometer que eu vou responder hoje devido à hora, mas amanhã eu respondo a todos, tá? Pode ter certeza que amanhã eu respondo a todos. Então tá bom, pessoal. Mês que vem tem outro, né? Tem. As lives vão ser todas as últimas quinta-feiras do mês. Então, nós contamos com a presença de todos. Fiquem atentos aos seus e-mails, As aulas vão ficar gravadas no YouTube. A partir de amanhã, às 18 horas, vai ser liberado no YouTube da MIB, tanto essa live de hoje, quanto as duas primeiras lives que a gente teve esse ano. Então, todas as lives vão ficar disponibilizadas no YouTube da MIB. Tu tem o endereço Ah, tá na amigo, né? Ainda não, porque a gente ainda não criou o ambiente, mas se procurar a partir de amanhã, às 18, lá no YouTube com o nome da MIB, vai estar lá. Vai estar um ticketzinho com a prova escrito prova de título e lá vai estar todas as lives. Tem duas pessoas aqui dizendo que não encontraram o WhatsApp. Mandei de novo. Mandando de novo. Então tá, pessoal. Obrigado aí pela assistência. Daqui um mês a gente volta. Tá bom? Tchau, boa noite. Tá dizendo que não veio, Elisângela.
Não está aparecendo. Deixa eu ver Mandando se... no chat, vocês estão vendo no chat, eu colocando meu número, doutora Ana? Eu também não estou vendo, não, Elisângela. Deixa eu ver se Elisângela, não está aparece. aparecendo. Não está Nossa, aparecendo que também, estranho. não. Deixa eu ver se aparece para mim, Elisângela. Espera aí, vê se... Eu tô Ou, mandando no chat. eu mando aquele teu WhatsApp que eu tenho. É esse? Não, Não? esse é meu Ah, pessoal. Peraí, que eu vou. Acho que eu já descobri aqui qual que é o problema. Peraí, que eu já mando, pessoal. então tá bom, Ai, pessoal. Eu vou me embora. Dormir que eu tô com sono. Boa Tchau. noite. Até mais. peraí. Obrigado. Só eu não tô conseguindo colocar, eu vou falar o meu número que eu acho que é mais fácil. É 11 96663 9615. De toda forma, ele tem lá no edital, tem o meu número, tá? Que eu não sei porque ficou preso no, numa pergunta de uma pessoa e eu não tô conseguindo colocar. Obrigada, Tainá, eu vi que você colocou aí. Então, qualquer dúvida pode me mandar lá que eu vou respondendo a todos. Não prometo que eu vou responder hoje, mas no decorrer do dia de amanhã eu consigo mandar. Repito, sim, é 96663 9615. Deu para anotar? Tchau, tchau, pessoal.